Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo Saudável. O programa Papo Saudável, como todo mundo sabe, tem o patrocínio da Dental Clínica. A Dental Clínica é a clínica onde tem todos os tratamentos dentários. Aliás, o slogan já diz, existem muitos tratamentos dentários e a Dental Clínica tem todos. E nos programas que nós apresentamos da Dental Clínica, buscamos, na realidade, levar até você o conhecimento a respeito do que é feito na Dental Clínica, dos equipamentos que a Dental Clínica tem, e esses equipamentos são todos de ponta, equipamentos que garantem tratamento sério e muitas vezes até sem dor. Aliás, esse é o tema que nós vamos falar daqui a pouco no programa de hoje, mas vamos trazer aqui a presença, chamar aqui, né, o nosso companheiro Giovanni Dantas. Doutor, como vai? Tudo bem? Olá, Dailton, tudo bom? População do Vale do Açu e do mundo através do podcast, né? Que agora a gente, fazendo um pouquinho da propaganda, a gente tem em seis rádios, em 5 cidades. E mais no podcast também no YouTube, né? Se você não tem o rádio em casa, ou se você não está no carro na hora que o programa está sendo levado ao ar nas emissoras de rádio, você pode ir lá no YouTube, procurar, né, o nosso podcast do Papo Saudável. Sim. E aí você vai ouvir todo o programa. Perfeito. Vai nos ver aí também, né? Não se expande não, a gente é assim mesmo, né? A gente é assim mesmo. Isso é importante, né, Giovanni? É isso mesmo, não tenha dúvidas. A ideia é essa, né? Levar conhecimento, levar informação para a população sobre a área médica de uma maneira geral. Nós já entrevistamos alguns, eu não tenho a sua competência, mas já entrevistei algumas pessoas. Aliás, parabenizar você, viu? Obrigado. O nosso diretor disse, olha, cuidado, não sei o que, mas tem que parabenizar. Eu ouvi alguns programas que você esteve, eu não diria entrevistando, mas eu diria conversando. Sim. Com alguns profissionais médicos. Sim. E parabéns, muito bom. Muito obrigado. Vindo de vocês, isso é uma felicidade muito grande. E aí a ideia é realmente levar conhecimento, né? Da parte de medicina e, claro, da Dental Clínica. Hoje nós fizemos em Açu uma estrutura simplesmente fantástica. Você é a pessoa que eu precisava conversar sobre isso, porque há muito tempo que a gente já conversa. E você sempre dizia assim, você sempre me perguntava, Giovanni, me diz uma coisa, a Dental Clínica já tem tudo que você quer? Eu falava, ainda não, ainda tem, né? Aliás, você lembra que num dos programas que nós fizemos, eu até levei isso pro ar, né? Eu disse, cheguei aqui, eu vi que você tava meio, usei um termo nordestino, você tava meio mocorongo, né? Mocorongo é aquele cara que tá ali quieto, num canto, cabeça baixa, não sei o quê. E aí você disse, olha, eu tô com a ideia aqui, tem um novo aparelho surgindo aí, eu tô vendo como é que eu faço, né? Comprei. Eu ia dizer isso agora porque na realidade, né? Porque na realidade é assim, a gente sempre diz que a Dental Clínica tem todos os tratamentos. Sim. Dentários e os aparelhos de primeiríssima geração, né? Sim, sim. E as inovações na odontologia, né, elas acontecem numa velocidade também muito grande, né? E a Dental Clínica não podia ficar para trás. O aparelho está na casa. Tá assim, eu falando só sobre essa parte de inovação. Olha que coisa interessante, em odontologia eu estou bem antenado com isso. Existe uma feira na Alemanha, de tanto em tanto tempo, e houve esse ano. Nessa feira não é apresentado nenhuma palestra, são só os equipamentos, o que é de mais novo em odontologia, chama IDS, lá na Alemanha. E esse ano foi apresentada uma coisa, Dailton, que eu imaginava que nunca iria acontecer. Eu dizia... o dentista é um pouco artesão, ele precisa esculpir, não dá para um robô fazer algo parecido. Pois esse ano foi feita uma cirurgia de implante totalmente por robôs na Alemanha. Lógico, isso não está difundido ainda, não existe nos consultórios. Eu quero fazer uma cirurgia por robô, eu vou lá na Alemanha e vou fazer. Não, isso foi só uma demonstração. Isso está em muitos testes ainda, como aqueles carros que dirigem sozinho, né? Sim. Mas só para saber que daqui a algum tempo é possível que a gente nem precise mais tanto assim de dentista. Você vai chegar numa estrutura completamente robotizada e ela vai fazer. Enquanto isso não acontece, a gente está correndo atrás. A gente está indo atrás de todos os aparelhos que possam nos dar um suporte com qualidade. Você só imagine a situação. Qual é o grande, e eu fiz até pesquisa para saber disso, qual é o grande temor
dos pacientes numa clínica odontológica. O que eles mais têm medo é do tal do motorzinho, que é a chamada broca de alta rotação, e também da anestesia. Agora você imagine um aparelho que eu possa remover tua cárie, eu possa fazer isso sem te anestesiar, porque você não vai sentir dor, e fazer isso sem o motorzinho, sem aquele barulhinho chato, né? Aquilo ali não existiria mais. Aliás, imagine isso. Aliás, isso deve estar dentro da sua cabeça, aquele barulhinho, né? O tempo todo, né? Pois é. Quantos anos faz que você, então, né, ouve aquele barulhinho, né? Exatamente. E eu, além daquele barulhinho estar dentro da minha cabeça por eu trabalhar com ele o tempo todo, eu morro de medo dele. Quando eu sou paciente, eu não gosto, não. Então, eu já falei isso para você, inclusive, no passado. A totalidade dos equipamentos, parece que eu faço meio como que para usar primeiro em mim, porque eu sou medroso. A cobaia, né? no caso. Eu sou cobaia. Então, imagina a gente ter esse tipo de equipamento top de linha que ninguém tem. Como sempre, a gente traz isso na frente. Não é à toa que eu insisto em dizer que a Dental Clínica é a melhor clínica. Eu diria assim, eu dizia a melhor clínica do Vale, depois a gente começou a melhor clínica do Rio Grande do Norte, e hoje a gente está entre as melhores do planeta. De verdade, não é só por dizer, não é só dizer, eu vou dizer que a minha clínica é melhor porque eu estou com vontade de dizer que a minha clínica é melhor. Não, ela é melhor de verdade. Giovana, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Que a Dental Clinic é a melhor, está entre as melhores do mundo, a gente não tem dúvida disso, né? Sim. E se alguém, porventura, não acreditar, é só vir aqui fazer uma pesquisa, conversar com alguns dentistas amigos seus, né? Que você tenha espalhados pelo mundo inteiro, e aí você vai tirar a realidade, né? Muitas vezes as pessoas dizem, tem a famosa missa de corpo presente, aquela que você se autovaloriza, né? E essa não é a função, não é o que a gente pensa com relação à Dental Clínica. A gente quer que você venha aqui e veja que a gente está dizendo que tem e realmente tem. E aí, quando eu falo a gente, porque eu me sinto parte da casa, claro, né? Me você sinto faz muito feliz disso. E assim, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Um aparelho que dispensa a anestesia, aquela agulhinha é complicado, né? Dispensa o barulhinho, né? Dispensa também a questão da dor, que às vezes na odontologia, mesmo com a anestesia, ainda dá uma dorzinha, né? Mas esse aparelho dispensa tudo isso. Que aparelho é esse, amigo? Como é possível tudo isso? Então, esse aparelho, ele já está aqui na Dental Clinic, ele está encaixotado, ele veio de Israel. E ele precisa de alguns dias mais para que um técnico venha até nós, né? Ele foi marcado, já agenciado um dia mais para o final do mês, onde ele vai vir e vai instalar direitinho, vai ligar. Hoje mesmo, você viu agora há pouco um técnico que já está fazendo algumas modificações no consultório. O consultório não pode ser um consultório normal, tem que ter alguns detalhezinhos a mais para que ele funcione adequadamente. Até a energia elétrica tem que ser estabilizada, porque ele não funcionaria com as nossas instabilidades de energia. Então é um aparelho muito delicado, muito delicado. E ele funciona como um robozinho, ele está ao lado. Assim, eu seria mentiroso se eu falasse que ele vai funcionar em 100% dos casos. Alguém vai estar com uma cárie super destrutiva, que já chegou na polpa e que precisa de um tratamento de canal, e ele não é assim, vai precisar de anestesia e tal. Mas o que se diz é que em 80% dos casos você faz isso sem precisar de mais nada, né? Ele é um laser de alta potência. É algo que funciona mais ou menos como aqueles desenhos animados, sabe? Você tem na televisão um desenho animado, tem uma pistola de laser, quando ele atira o laser vai lá e faz um buraquinho, mais ou menos assim. E eu não estou falando de qualquer laser, né? Porque eu fui o primeiro a comprar um laser no estado do Rio Grande do Norte, há 30 anos. Nós tínhamos um laser de hélio neon e ele não servia para isso, ele servia simplesmente para diminuir as dores. O paciente faria uma cirurgia, por exemplo, e eu poderia usar aquele laser de baixa potência para diminuir dores, sensibilidades, coisas desse tipo. E é muito comum hoje em dia, né? A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar. Eu acho que a gente deve ter pelo menos uns 8 lasers hoje aqui na nossa clínica, né? Então a gente tem isso já há muito tempo, de todos os tipos. Antes era um tubão enorme, hoje é uma canetinha. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de um laser de alta potência. É um laser que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Não é comum isso acontecer. Talvez porque seja um pouco caro demais e seja difícil de você comprar, como quem compraria ali um aparelhinho comum na esquina, né? Mas esse aparelho, ele projeta o açu
né? Isso é a minha grande honra. Eu não sou dessa cidade, mas eu me sinto açuense. E você já tem um título de cidadão açuense, não? Não. Não lhe deram um título de cidadão açuense ainda? Não precisa. Não é questão de precisar, é pelo reconhecimento, né? O reconhecimento do que é feito, do que você traz para essa cidade, né? Pelo seu trabalho, o seu amor por Açu, né? E a gente vê tanta gente aí receber título de cidadão açuense por pequenas coisas que são feitas e muitas vezes nem tem o significado, ou a metade do significado que você tem. Não estou menosprezando ninguém, nem diminuindo ninguém. Mas está na hora de se dar um título de cidadão açuense, doutor Giovanni Dantas, né? Mas o importante é que eu realmente amo essa cidade e esse vale. As cidades ao redor, quando eu vou nessas cidades ao redor, Carnaubais, Alto do Rodrigues eu me sinto totalmente em casa, né? Pendências, Angicos, até Macau. A gente vai passando, Campo Grande, quando eu passo, tô com investimento agora em Martins, quando eu passo por lá, e essas pessoas ao redor, Jucurutu, né, que mais? São Rafael, tenho tantos pacientes nesses lugares, Paraú, e assim eu me sinto em casa. É tão engraçado, eu vou chegando em alguns lugares, às vezes eu paro numa lanchonete, já que seja, né? Outro dia desse eu estava numa lanchonete numa dessas cidades, aí o pessoal, você é doutor Giovanni Dantas? Eu não sou. Você não se lembra mesmo? Eu fui há 10 anos. Vá de novo. Vá de novo, né? Giovanni, voltando aí a esse equipamento que veio lá de Israel, né? Veio de longe, né? Equipamento. Você, na realidade, quando você adquire um equipamento, a gente estava falando aqui que você tem aqui você tem 4 aparelhos desses aqui. O Serec, né? Que eu estava querendo. Exatamente. Tava querendo chegar. Você tem 4 aqui, né? São 3 aqui e 1 em Natal. Pronto, são 3 aqui em Açu, 1 em Natal. Aí a gente pergunta, um equipamento, esses equipamentos têm um custo muito elevado, muito alto. Mais de meio milhão de reais. Bom, mais de R$500 mil. Cada um, estamos falando de cada um, né? Isso. Eu te perguntaria, vale a pena todo esse investimento aqui para a Dental Clínica Açu? Adailton, a gente também conversou um pouco sobre isso. Eu seria meio burro se eu comprasse um aparelho desse preço e ele não funcionasse. Ele funciona e o tempo todo. A gente precisa disso. Quando a Sirona, que é a empresa alemã, eu estou falando agora do outro aparelho, desse que faz facetas de porcelana numa só sessão, né? Não é do laser. E quando a empresa, eu fui comprar o primeiro há 10 anos, eles disseram que isso ia dar prejuízo em Açu, porque a cidade era pequena demais, que eu tinha que ir para Natal. Na época não tinha clínica em Natal. Hoje a gente tem a clínica em Natal e a clínica em Açu, né? E aqui só fazendo um parêntese, a nossa clínica em Natal é uma das melhores clínicas de Natal. Nós temos hoje, por exemplo, o nosso próprio aparelho de raio-x panorâmico, que não é comum. Lá em Natal é normal você ir para uma clínica e eles precisam de raio-x, eles mandam você fazer numa clínica de radiologia fora. Nós temos o nosso próprio panorâmico. Nós temos o nosso próprio CAD/CAM, o Serec, esse que faz facetas de porcelana, que também não é normal ter isso lá em Natal. Né? A gente tem a clínica extremamente completa lá em Natal. São 8 consultórios que nos dão suporte, o nosso próprio laboratório de prótese. Então é uma clínica top de linha para Natal. Mas eu vou contar um segredo. Ela está muito aquém da clínica de Açu. Aí cabe a pergunta, por quê? Não sei, por vários motivos. Talvez porque eu sou meio matuto, eu gosto da cidade, eu gosto do interior, né? Amanhã, por exemplo, quer dizer, quando esse programa for ao ar, na realidade terá sido no dia anterior, né? No dia, tipo ontem, né? Eu vou a Natal e a gente sai aqui de manhã, volta no final da tarde ou começo da noite, mas eu não fico lá para tipo dormir, para passar final de semana, não é bem minha praia. Eu vivo essa cidade o tempo todo. Arildo, que está aqui presente, sabe disso. O final de semana que passou, a gente teve, por exemplo, uma competição de tiro no Atira. Você sabe que eu faço parte disso, sou presidente do Atira e o presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Tiro Esportivo também. Né? E que a gente trouxe a Federação de Tiro Esportivo para a Sul. Né? Arildo sabe disso também. É mais outra coisa que a gente trouxe para cá. E competição acontecendo, vem pessoas de outras cidades, não é? E a gente está recebendo essas pessoas e o tempo todo em Açu. Minha praia é Açu, eu gosto de verdade de Açu, né? Eu sou açuense, né? Esse é o ponto. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que aqui foi por uma questão de necessidade. Eu chegava com as melhores técnicas, tá? Eu, há 25 anos, comecei a fazer implante aqui. Imagine, 25 anos atrás, ninguém falava de implante. Para eu convencer as pessoas a fazerem implante era uma dificuldade. Meu pai, que é dentista, ele levou cerca de 2 anos para indicar o meu primeiro paciente para mim.
Há 23 anos eu recebi o primeiro paciente que foi indicado pelo meu pai, porque ele esperou 2 anos para ver que os implantes funcionavam, para ir depois então ele indicar, porque nem ele acreditava muito. E as coisas eram muito boas e difíceis. E eu precisava de certos exames, então eu precisava no mínimo de uma radiografia panorâmica. O que foi que eu fiz na época? Vendi um carro para comprar um aparelho. Não tinha aparelho digital. Sim. Era um aparelho ainda daqueles que você coloca no revelador, no fixador, como aquelas fotos antigas. E depois, logo que foi possível, quando saiu o Sirona, esse alemão, vendi o meu aparelho bem baratinho, o antigo que eu tinha, o antigo que eu digo que era o que não era digital, para comprar um digital, sempre melhorando, porque não tinha condições, Adelton, de fazer a cirurgia no paciente e ter que mandá-lo para Natal para fazer uma radiografia ou uma tomografia. E assim que foi possível, tomógrafo também chegou. Então hoje a gente ficou completo por essa necessidade. Eu tenho em casa sempre de 400 a 500 implantes, porque eu não posso me dar o luxo, você sabe, se você mora numa cidade como Natal, aí você não precisa investir tanto, porque você tem alguns fornecedores que te disponibilizam. Tipo, eu vou fazer uma cirurgia agora, aí eu calculo que eu vou usar, tipo, sei lá, 2 implantes e eu imagino um certo tamanho. E aí eu mando lá para o meu fornecedor, me manda aí uns 10 implantes que eu vou usar, depois eu devolvo o resto, tá certo? Tá bom. Isso é possível fazer na Sul? Não. Então eu tenho que ter o meu próprio estoque. Hoje, nesse momento, no nosso estoque, a gente tem aí uns 400 implantes fácil. Eu preciso disso. Para o que o implante que eu precisar, que eu achar que deve ser colocado na boca do paciente, eu não preciso ficar inventando. Eu não tenho um implante tal, que é o que eu gostaria de colocar, então eu vou botar isso aqui que é meia boca, mas o paciente não vai saber nunca. Isso nunca. Eu tenho que ter todos os implantes que eu acho que podem ser colocados naquele instante. Porque os implantes eles mudam muito de largura, de altura, de tipo de encaixe. Então, tem um específico para cada tipo de situação. Eu vou fazer um implante individualizado, é um tipo de implante. Vou fazer implantes múltiplos, para um protocolo, como a gente chama, que é uma prótese fixa sobre implante. É outro tipo de implante. Imagina se eu entro para fazer cirurgia e falta alguma coisa. É por isso que na Dental Clínica nós compramos também um gerador, porque aqui em Açu tinha uma época que faltava muita energia. Eu não podia me dar o luxo de estar numa cirurgia com o paciente com a boca aberta, abrindo lá tudo, e de repente faltar energia. Você imagina a situação? Então eu tinha que ter o meu... Eu aprendi a me tornar autossuficiente. Eu tenho que ter tudo. Faltou energia, meu gerador entra 5 segundos depois. Beleza. Preciso de implante? Tenho todos os implantes. Preciso do Serec para fazer as coroas, porque eu não quero ficar mandando para o laboratório. Faço no mesmo dia. Nós tivemos pacientes, por exemplo, teve uma paciente nossa que mora nos Estados Unidos que veio para cá e em um dia nós mudamos o sorriso dela. Um dia. Começamos de 8 da manhã, terminamos de 8 da noite. E ela ficou extremamente feliz. Né? É uma advogada americana. Na realidade é brasileira, mas mora lá desde que tinha 5 anos de idade. Eu brinco dizendo que ela fala bem, é uma americana que fala bem português. Na verdade é brasileira, mas o primeiro idioma na realidade dela é o inglês, né? Sim. E ela veio para cá porque conheceu o nosso trabalho, acreditou na gente e veio para cá. E como tal, a gente tem pacientes na Suíça, na Noruega, em tantos outros lugares. Estados Unidos, alguns, na verdade, né? E em outros estados. Nós temos um paciente que vem de Maceió para Recife, pega um voo até Mossoró, um carro alugado vem até aqui, depois ele volta e faz o sentido inverso. E alguns vêm de Teresina para ficar em hotel aqui. Eu tenho uma carta linda, emocionante. Sempre que a gente conversa, a gente chega em alguns assuntos que termina emocionando, né? Porque na realidade, a história da Dental Clínica, ela realmente é emocionante, né? A história do Giovanni que saiu para estudar, do Giovanni que voltou, começou a trabalhar com o pai, do Giovanni que passou 2 anos para o pai indicar o primeiro paciente, implante, né? Para implante, né? Na realidade, né? Isso mesmo. Quer dizer, são histórias que são realmente emocionantes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Você começaria tudo isso de novo? Essa pergunta é boa. Eu acho que pelo amor que eu tenho à cidade e à profissão, eu faria sim. Não sei se faria dessa forma. Sim. Foi muito suado, foi muito difícil. Meu pai era um sujeito muito duro. Me ajudou a formar uma pessoa íntegra e eu agradeço por isso. Mas eu não tive nada, tipo, meu pai não, vou construir uma clínica para você, isso nunca existiu. A clínica foi construída por mim e por Deus.
Nenhum equipamento foi meu pai que me deu de presente, por exemplo. Isso também nunca existiu, não é assim que funciona. Mas ele me deu uma educação. Sim. E ele me deu a possibilidade de lutar pelo que eu acreditava. Meu pai tem até uma situação interessante, que lá na clínica eu estava fazendo já trabalhos para a prefeitura quando eu me formei. Eu ia extrair dentes na zona rural, que ninguém queria ir lá. E eu extraí dentes, por exemplo, na comunidade de Simão, na época não tinha energia elétrica. Eu atendi debaixo de uma árvore, num tamborete, fazendo extrações, por exemplo. Eu já fiz isso há 33 anos. E como eu ganhava acho que 2 salários e meio, alguma coisa desse tipo, pela prefeitura, meu pai me fez fazer a reforma da sala do consultório dele. Sim. Hoje eu vejo que isso me ajudou a formar uma pessoa que luta pelas suas coisas. Eu luto, na verdade. Eu não sei exatamente como faria, mas eu provavelmente faria, se não fosse igual, algo muito parecido. Então, o tempo todo essas máquinas se dizia, não vai funcionar. Mas funcionavam, eu sabia. Talvez por isso os outros dentistas da região nunca investiram dessa forma, porque os próprios representantes dessas máquinas, eles diziam que não ia funcionar. E funciona. Trabalho duro, qualidade, eficiência, funciona. Você sabe, agora a gente está vendo também a possibilidade de começar a fazer umas mentorias. Olha só que coisa interessante. Não dá para você ser somente bom, você tem que mostrar o teu trabalho, mas também não dá para você mostrar o que é falso. Às vezes você vai ver alguém falando assim, eu sou o melhor, eu sou isso e sou aquilo, mas na prática não é. Na prática o que ele faz não demonstra o que ele diz ser. E as pessoas sabem disso, as pessoas não são burras. Então você vai vendo ao longo do tempo, alguns pacientes às vezes chegam para mim e dizem assim, doutor, eu fui ali, acolá, porque eu estava meio ruim de dinheiro e tal, mas só complicaram minha vida. Eu queria que você resolvesse o assunto. E a gente vai lá e tenta resolver. Não estou falando de A ou de B, não é isso. Por favor, não me entenda mal. Mas é mostrando que você precisa ter uma certa eficiência no que você faz. Tem que ter estudado bastante. Eu fiz 3 especializações, eu fiz 7 aperfeiçoamentos, eu participei de mais de 200 congressos. E recentemente, deixa eu contar uma história interessante que eu acho que você vai gostar dessa. Mas você vai contar essa história interessante. Agora, eu perguntei, faria tudo de novo? Só para voltar lá na carta que você se emocionou. Queria voltar lá na carta que você se emocionou. Que carta foi essa? Era uma... Se emocionar de novo, a gente muda de conversa, né? Vai ter que ser. A gente muda de conversa. Eram duas pessoas, eram evangélicas, de outros países. Uma era inglesa e outra era americana. Elas moram lá em Teresina. E elas estavam tratando com um médico em Fortaleza. E elas tinham um problema que elas não estavam conseguindo resolver de jeito nenhum, nem nos países delas. E aí esse médico falou, olha, tem um dentista lá em Açu. Onde é isso? Aonde é Açu? Onde é Açu, né? Ela veio bater aqui, elas vieram. Uma delas nem falava português, a outra falava o inglês misturado com português, e a gente se entendeu. E ela fez uma carta agradecendo. Foi lindo. Muito bom, muito bom. Isso mostra, Giovanni, que tudo que você abraçar, você tem que fazer de uma forma que você busque a excelência. É verdade. E a Dental Clínica tem feito muito isso. E não só a Dental Clínica sozinha não faria nada disso. Ela teria que ter, né, profissionais com vontade de trabalhar. Sim. E aí, como é que um profissional ele tem vontade de trabalhar? Quando ele vê o próprio dono trabalhando, sim, dando duro, arregaçando a manga da camisa, né, e trabalhando, né? E isso a gente sabe que é uma temática na Dental Clínica. Aqui todo mundo trabalha acompanhando o ritmo do Dr. Giovanni, né? É isso mesmo. As pessoas mais simples da Dental Clínica são extremamente bem treinadas. Você não será atendido numa clínica onde pessoas estão com raiva ou alguma coisa desse tipo, não. A qualidade a gente preza por tudo. E pelo que eu estou vendo, parece que o nosso tempo já está terminando também, né, Adelto? Pois é, isso aí. É rapidinho aqui o negócio. É isso aí. Mas assim, esse está terminando, mas aí tem mais. Vamos começar a segunda parte então, Vamos, né? Já para a segunda parte da história. E tem vários outros programas, né, que sim, já foram levados ao ar e já foram também publicados nas redes sociais, que você pode, na rede social, acompanhar, né? Você, sim, pode ver qualquer um programa que, sim, já foi, sim, né, que já foi, digamos assim, postado nas redes
redes sociais, né? E tirar suas dúvidas com relação à Dental Clínica, né? É só acessar o podcast Papo Saudável no YouTube. E eu vou deixar o telefone, que é o 999816640. É o WhatsApp também. 999816640. E se você me permitir, eu já quero convidar as pessoas para a segunda parte dessa conversa, que a gente não falou nem a metade ainda, na próxima semana. Isso. Grande abraço, doutor. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Estamos concluindo mais um programa Papo Saudável aqui pelas emissoras de rádio, né? Da rádio da sua cidade e também, né? Pelas redes sociais. Vai lá no YouTube, digita lá Papo Saudável e você vai encontrar o nosso podcast. Você vai acompanhar tudo de pertinho e conhecer a Dental Clínica, que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.